Irmãos, iniciando agora aqui o módulo 3, certo? Onde nós vamos falar de medidas de prevenção e controle de acidente. Lembrando aos irmãos que já fomos no módulo 1 e 2. E desses dois módulos nós já temos exercícios lá para serem resolvidos. Não vamos dar sequência no curso sem resolver os exercícios, certo? Então, vamos continuar aqui. Medidas de prevenção e controle de acidente. Bom, uma das primeiras formas de prevenir acidente é a questão de planejamento. A gente vê lá, desde o curso de NR18, que a gente fala muito sobre isso, de questão de planejar antes de executar, né? E acaba que na manutenção acontece muito acidente também por conta disso. A construção civil ela já é, de certa forma, mais preparada, você já tem uma estrutura ali. E o serviço de manutenção, muitas vezes, ele deixa a desejar um pouquinho, porque às vezes não planeja direito na hora de executar, aí acaba que os acidentes vêm e acontecem. E um dos mecanismos mais interessantes que a gente tem hoje para questão de planejamento, né, da execução do trabalho à altura, é o que a gente chama de permissão de trabalho. E aí, como nós falamos lá no módulo 1, a responsabilidade por fornecer o dispositivo de execução da permissão de trabalho é a administração. Então, a administração vai prover o profissional para poder fazer essa permissão de trabalho aí, elaborar junto com os colaboradores, né, os que vão executar essa permissão de trabalho. Onde nós vamos ver lá que o trabalho à altura, ele tem uma série de fatores que é do próprio trabalho à altura, mas tem fatores externos também que influenciam na questão de risco. Lembrando que esse trabalho ele tem que ser supervisionado. O trabalho à altura nunca pode ser feito sozinho. Eu tenho que ter sempre duas pessoas ali aptas à execução. Um ajudante, o pedreiro ajudante, o carpinteiro ajudante, o armador ajudante, certo? E além desses dois profissionais que estão incumbidos de executar a atividade, eu preciso de alguém para supervisionar essa atividade, que aí já é uma pessoa que não precisa entender de construção civil, que ele não precisa ser pedreiro, ele não precisa ser carpinteiro, ele não precisa ser armador, ele tem que ser um profissional da segurança. Ele pode ser um pedreiro que entende segurança? Pode, mas ele pode ser um contador, por exemplo, que entende segurança. Ele pode ser um motorista de caminhão que entende segurança, certo? Sendo um dos nossos irmãos que foram treinados, que foram habilitados para poder acompanhar, né? O que não pode ser feito é o trabalho sem supervisão, certo? Ele tem que ser supervisionado. E toda essa documentação que nós elaborarmos lá, permissão de trabalho, análise de risco, nós temos que arquivar. Essa documentação ela faz parte do arquivo da segurança da congregação, certo? Então não é só preencher os arquivos, colocou lá na bolsa e esqueceu. Não, ele tem que ir para o arquivo da administração, onde os irmãos pertencem. Perfeito? Seguindo aqui, voluntários. Então nós temos lá tudo que foi identificado como necessário nessa fase de planejamento, temos que colocar lá para os voluntários aplicar. Então, se eu vi que, além de algum dispositivo de segurança que é comum do trabalho à altura, eu tenho que utilizar um outro, por exemplo, se for uma atividade que envolve eletricidade, tem lá o eletricista e o ajudante, certo? Além dos dispositivos básicos de trabalho à altura, eu tenho que levar lá a luva, né, de proteção contra choque elétrico, certo? Dependendo da situação, eu tenho que utilizar outros dispositivos de proteção contra o trabalho à altura. Eu tenho a cinta, eu tenho o cinto de segurança, eu tenho a cinta de ancoragem, eu tenho lá vários tipos de talabarte. Então, isso aí tudo vai ser avaliado e entregue ao voluntário a responsabilidade dele de utilizar. Eu falei lá no módulo 1 e agora novamente, interromper a atividade exercendo o direito de recusa. E eu gosto de ressaltar sobre o direito de recusa, irmãos, porque esse direito de recusa não é uma coisa só que é dentro da congregação, não. Até na atividade rotineira do irmão, na empresa que o irmão trabalha, se colocar sua vida em risco, o irmão tem o direito legal de recusar a execução da atividade. Então, estamos lá na congregação, e a gente sabe que na construção tem o engenheiro, tem o encarregado, tem o pedreiro, tem todo... Cada um, não é uma hierarquia, mas é responsabilidade. O engenheiro tem a responsabilidade dele, o encarregado tem a responsabilidade dele, o pedreiro tem a responsabilidade dele, certo? Cada um tem da sua responsabilidade, um irmão pode chegar e te procurar para poder fazer um trabalho à altura, certo? Ah, vai ser rápido, não precisa. Não existe isso. Mesmo que seja uma troca de lâmpada, que você vai demorar ali 1 minuto para poder fazer, nós vamos gastar 3, 4, 5 horas planejando, pensando o que nós vamos precisar para executar essa atividade de 1 minuto. Certo? Então não tem atividade demorada ou rápida quando a gente fala de segurança do trabalho. Nós temos que fazer com segurança, certo? Passando para o próximo aqui.
falando de fatores clínicos, e aí eu vou chamar a atenção dos irmãos para esse ponto, porque é muito importante, certo? É muito importante. Muitos desses fatores não dependem de um reconhecimento nosso, depende muito da sinceridade do irmão, certo? Em deixar claro para a administração, para o técnico de segurança, para o monitor, que o irmão passa por alguma dessas situações. Nós temos dois itens aqui, dois quadros. Itens que nós desaconselhamos, certo? Desaconselhamos. E itens que nos impedem. Desaconselhar não impede, certo? Desaconselhar é quando não é aconselhável, ou seja, não recomendamos que se faça. Agora, itens impeditivos, né, que nós vamos ver aqui, esses itens é proibido. Eu englobei em algum desses itens aqui desse segundo quadro, eu não posso fazer o trabalho à altura, certo? Isso aqui já é pacificado com a administração de São Paulo, né? Assiste São Paulo, assiste MG, pacificado com o Conselho de Anciães. Então, tem alguma dessas situações aqui, eu já acendo o alerta vermelho. Vamos lá. Desaconselho, ou seja, não é recomendado fazer trabalho à altura. Gripes e resfriados fortes. Então, se eu estou com gripe ou com resfriado forte, não é fator impeditivo, certo? Para fazer trabalho à altura. Mas fator, a gente desaconselha, a gente não recomenda. E, obviamente, né, hoje, 6 de março de 2021, nós estamos no meio da pandemia do coronavírus. Com essas condições, eu não posso nem ir para a construção. Então, a pessoa que está lá com gripe e resfriado forte, ela não pode estar nem na construção, nem ir trabalhar na construção, ela pode, certo? Pensando na condição de normalidade, posso vir trabalhar? Pode, beleza, mas nós não aconselhamos que faça trabalho à altura. Febre de qualquer natureza, ou seja, tem uma febre, mas não sei a origem dela, certo? Pode ser por conta de um corte que infeccionou, alguma coisa do tipo, um mal-estar, mas febre, nós não aconselhamos que se faça trabalho à altura. Indisposições gástricas, quando a pessoa está com diarreia ou com vômito, ela está com algum problema no estômago, como a gente fala comumente aí, nós não aconselhamos que faça trabalho à altura. Porque imagina aí, estou lá em cima do andaime, trabalhando a 5 metros de altura, certo? E aí me dá uma dor de barriga, né? Essa situação, eu vou ter que descer lá com rapidez, né? E a gente viu lá atrás que pressa não combina com segurança do trabalho. Então, nessa situação, nós não recomendamos que faça a execução do trabalho à altura. Dor de cabeça, e muitas vezes a gente tem dor de cabeça e não sabe por quê, certo? A gente sabe que a automedicação no nosso meio, dentro da construção, totalmente proibido. Nós não podemos ter medicamentos, nem dar medicamento para os nossos irmãos dentro da construção. O que cada um faz na sua casa é responsabilidade nossa, certo? Mas dentro da construção nós não podemos dar medicamento. Então, estou com dor de cabeça, mesmo que eu tenha tomado um remédio ou outro, a gente não aconselha que faça trabalho à altura, porque a gente não sabe qual a origem daquela dor de cabeça, certo? Então, é desaconselhável também. Falta de alimentação adequada, ou seja, o irmão chegou na construção e aí chegou atrasado, perdeu a hora do café, certo? Aí não comeu nada ali de manhã. Nós não recomendamos que faça trabalho à altura, porque o irmão pode ter uma náusea, pode sentir uma tontura ali em cima, pela falta de uma alimentação adequada, ou também, certo? Chegou na hora do almoço, e a gente sabe que as irmãs capricham na hora do almoço, e o irmão foi lá e comeu 2, 3 pratos de comida, encheu a barriga. Nós também não recomendamos que faça trabalho à altura nessa situação. Pode ter também uma congestão, pode ter um mal súbito lá em cima por conta do excesso. A falta e o excesso, né, de praticamente todas as coisas, nos fazem mal. E de comida não é diferente. Então, ficar sem comer, nós não recomendamos fazer trabalho à altura. Comer demais, também não recomendamos. Lembrando que isso são conselhos, né, nós desaconselhamos. Outro item. Indisposição física, talvez eu estou com uma dor na coluna, uma dor nas costas, uma dor na perna, e aí eu estou mancando, certo? Também não é aconselhável que faça trabalho à altura, porque o trabalho à altura ele exige de nós esforço físico, né? Eu estou lá escalando uma escada, puxando alguma coisa ali na carretilha, tudo isso aí exige de mim esforço físico. E se eu não estou com condição física adequada, por mais que eu tenha toda a habilidade, que eu tenha um treinamento, que eu tenha feito ASO, nós não aconselhamos que nesse dia o irmão faça trabalho à altura, certo? Outro item, estresse, né? Talvez o irmão está passando por uma situação, né, de estresse, né, ali, gerado por N situações, pelo trabalho, por alguma situação particular. Nessa circunstância também nós não recomendamos que o irmão faça trabalho à altura, certo? Por que isso? Porque a questão do estresse, né, até a capacidade intelectual nossa, ela fica um pouco reduzida por conta dessa situação de estresse. Então, nós não aconselhamos nessa situação que o irmão faça. Como eu falei,
desaconselho. Não é uma questão impeditiva. Nós vamos pular agora para a questão impeditiva, que aí, com questão impeditiva não tem negociação. Entrei dentro de um item desse aí, eu não faço trabalho em altura. Vamos lá. Primeiro item lá de condição impeditiva, doença cardíaca, certo? Doença cardíaca de qualquer natureza. Nós temos muito exemplo lá, a pessoa que tem sopro, a pessoa que tem lá chagas, certo? Arritmia ou qualquer coisa do tipo, que possa ali gerar um mal súbito, né? Nós não recomendamos, é condição impeditiva, né? Isso já não é recomendação. Então, se eu tenho problema do coração, irmãos, não posso fazer trabalho à altura, certo? Não posso trabalhar à altura. Posso ir para a construção, trabalhar a nível de solo? Pode trabalhar a nível de solo. O que nós não podemos fazer é trabalhar à altura, certo? É lógico que algumas condições de problema cardíaco impedem de fazer transporte manual de peso, de fazer qualquer tipo de esforço físico. Só que é uma questão particular do irmão. O que nós estamos falando aqui é de trabalho à altura. Tenho problema do coração? Não posso fazer trabalho em altura. E por isso a necessidade de fazer os exames, né? A gente tem lá o ASO com os exames complementares. Nós temos lá o exame de eletrocardiograma, que o objetivo é identificar isso aí. Nós temos a parte de anamnese que a gente faz, o questionário da ficha clínica que faz com o irmão, que o objetivo é identificar se tem algum tipo de problema. Então, tem problema do coração, irmãos? Zero chance de fazer trabalho em altura. Isso é condição impeditiva. Hipertensão não controlada. E eu vou chamar muita atenção em relação a isso aí. Por quê? Irmãos que têm hipertensão, se a gente for tirar esses irmãos da construção, mesmo trabalho à altura, vai sobrar pouca gente, porque a gente sabe que isso é um problema crônico do brasileiro, por questão de alimentação, né? Não é uma questão dos irmãos da congregação. Mas o problema não é a hipertensão, o problema é a hipertensão fora de controle. Então, se o irmão toma um remédio lá de pressão certinho, né? Todo dia tem lá o horário certo de tomar, de manhã, à tarde, à noite, não tem problema nenhum em fazer o trabalho à altura. O problema é quando ela está fora do controle. E por isso, antes de fazer o trabalho à altura, o que nós precisamos fazer? Aferir a pressão de todos os voluntários que vão executar a atividade. Certo? Então, se o irmão tem hipertensão, pode fazer trabalho à altura? Sim, pode, desde que seja controlado. Eu tomo lá meu remedinho lá de pressão todo dia, minha pressão está tudo sempre sob controle? Ótimo, o irmão pode fazer trabalho à altura. Agora, se não tem esse controle, se não tem essa frequência no uso do medicamento, aí infelizmente não pode fazer. E ainda que tome o medicamento, mas naquele dia específico a pressão está alta, nós não vamos subir para fazer trabalho à altura. E tem muita gente que nem tem pressão alta, mas por uma ou outra situação ali, a pressão dela elevou, talvez pela comida que comeu ali na hora do almoço, foi lá, fez a aferição da pressão, está alta, irmão, infelizmente, isso é fator impeditivo, então não tem negociação, não tem negociação. Está com a pressão alta, não sobe para fazer trabalho à altura, certo? Próximo item, diabetes não controlada, assim como a hipertensão. Se tiver fora de controle, nós não podemos fazer trabalho à altura. Tenho diabetes, posso trabalhar à altura? Pode, desde que ela esteja sob controle. Estando sob controle, irmãos, maravilha. O irmão pode fazer, assim como eu posso, como qualquer um dos irmãos aqui pode fazer. Então, ficarem atentos a isso aí. Outro item, epilepsia. E aí já não tem negociação. Se o irmão for diagnosticado com epilepsia, independente do uso do medicamento ou não pode fazer trabalho à altura. O irmão pode trabalhar na construção? Pode. Nós temos lá dezenas de atividades para poder fazer a nível de solo. Agora, quando nós estamos falando de trabalho à altura, nós não podemos fazer. Certo, irmãos? Trabalho à altura tem toda uma peculiaridade. Coloca não só a vida de quem está executando, mas de todo mundo que está em volta ali em risco. Então, por conta disso, por conta dessa impossibilidade de controlar esse risco, é proibido fazer trabalho à altura os irmãos que tenham diagnosticada a epilepsia, certo? E a gente sabe que a epilepsia é algo silencioso, que muitas vezes a pessoa toma um remédio controlado, mas nós contamos ali, na hora de fazer a anamnese, com a sinceridade dos irmãos e dizer, realmente eu tenho epilepsia. Ótimo, irmão, pode vir trabalhar. Nós temos aqui dezenas de outras atividades aqui a nível de solo para poder fazer. Em trabalho à altura, só vai subir os irmãos que não tenham essa condição, certo? Labirintite. Labirintite também é um problema muito sério para quem vai fazer trabalho à altura. A pessoa pode sentir um mal súbito, pode sentir uma tontura ali e vir a comprometer a segurança dela e de todo mundo que está ali em volta. Então, labirintite diagnosticada, nós não podemos fazer trabalho em altura, certo, irmãos? Vocês viram a diferença básica entre diabetes, hipertensão e labirintite e epilepsia? Diabetes e hipertensão, mesmo que eu tenha diagnosticado, se eu tomo remédio e está controlado, ótimo. Agora, labirintite e epilepsia,
Tendo diagnosticado, eu não posso fazer trabalho à altura. Mesmo que eu tome remédio, que esteja sob controle, zero. Não podemos. Isso aí a gente não pode negociar. O irmão pode trabalhar na construção, desde que não seja em trabalho à altura. Certo? Doenças e problemas na coluna vertebral. Né? Às vezes o irmão tem algum problema na coluna que impede o irmão de fazer esforço físico. E nós sabemos que uma escalada, não precisa nem fazer nada, é só de você ter que escalar ali a escada para poder fazer trabalho à altura, exige esforço físico. E a própria característica do problema que o irmão tiver já vai ser impeditivo. Então, tendo problema na coluna, não posso fazer trabalho à altura também. Doenças psiquiátricas diagnosticadas, também não pode fazer trabalho à altura, certo? Por mais que o irmão tome remédio, que tenha lá um controle sobre essa situação, nós não podemos fazer trabalho à altura. Pessoa que está diagnosticada lá com depressão, outras doenças psiquiátricas, elas não podem estar fazendo trabalho à altura. No caso desse tipo de doença, a pessoa faz um tratamento e ela pode ser curada, obviamente, né? Depois de diagnosticada a cura, assim como foi diagnosticada a doença, aí a pessoa pode fazer o trabalho à altura. Mas enquanto estiver no processo de tratamento da doença, não pode fazer, certo? Deficiências visuais e auditivas, certo? Irmãos, por que deficiência visual e auditiva? O trabalho à altura, ele exige, nós vamos ver mais lá na frente, ele exige a comunicação constante entre quem está em altura e quem está lá embaixo, certo? E às vezes a pessoa tem deficiência auditiva, ela não consegue escutar direito, né? É um fator que prejudica, então coloca outras pessoas em risco. Então, deficiência visual não é eu tenho miopia, ou eu tenho astigmatismo, eu uso óculos, beleza. Eu tenho deficiência visual, mas eu uso óculos para corrigir. Mas às vezes eu posso ter 10% da visão, ou mesmo ser cego de um olho. Tudo isso aí dificulta a questão da execução do trabalho à altura, colocando em risco tanto a vida do irmão que está lá executando, como dos colaboradores que estão ali em volta, certo? Então, irmãos, são esses os itens impeditivos em questões clínicas. Nós vamos falar agora dos fatores diversos que impedem a execução do trabalho em altura, certo? Falamos dos fatores clínicos, né, no slide anterior. Agora, primeiro ponto principal aqui em relação ao trabalho em altura, estar sozinho. Primeiro que estar sozinho é fator impeditivo para a execução do trabalho voluntário. Já foi falado várias vezes que nós não podemos executar o trabalho voluntário sozinho. Cheguei aqui para limpar a igreja, não tem outra pessoa para poder me ajudar, a recomendação é que nós não façamos sozinho, certo? O trabalho em altura muito mais. Jamais eu posso estar executando trabalho em altura sozinho. E lembrando que esse estar sozinho aí, eu preciso estar acompanhado, e vamos lembrar de quem é a companhia que a gente precisa ter lá. De outra pessoa que tenha trabalho à altura também, certo? Então, assim, se eu tenho aqui 2 irmãos que não têm trabalho à altura, se eu sofrer um acidente lá em cima, quem vai subir para poder me resgatar? Tem que ser alguém que tenha trabalho à altura também. Então, vamos dizer lá, vamos colocar a situação, o pedreiro e o ajudante, os 2 com trabalho à altura, beleza. Além da supervisão, que é a pessoa que vai fazer a APR e vai fazer a APT, certo? Vai fazer a análise de risco e a APT, certo? Então, sozinho, zero. Não podemos fazer trabalho à altura. Outro item, falta de treinamento de NR35 para o voluntário. Então, se eu não tenho o treinamento de NR35, eu não posso fazer trabalho à altura. Tem o treinamento de NR18, tem o treinamento de NR6, tem o treinamento de NR10. Ótimo, você pode trabalhar na construção, você pode fazer a manutenção, você pode fazer trabalho com eletricidade, mas trabalho à altura, infelizmente, não pode. Certo? O treinamento específico para trabalhar em altura é NR35. Depois de concluir esse ciclo aqui de teoria mais a prática, aí o irmão vai poder fazer normalmente o trabalho à altura, certo? Mas antes disso, fator impeditivo, não pode. Ah, mas a minha congregação não tem ninguém que tem trabalho à altura. Então nós, infelizmente, não vamos poder fazer. Vamos trazer de outra congregação lá, que tem um irmão treinado, habilitado para poder fazer a atividade, certo? O outro item, falta o do EPI ou do EPC, que nós vamos ver lá na frente o que é, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, adequado para a atividade. É o que eu falei lá. Andaime, para executar a atividade de trabalho à altura, precisa ter a ART, mas aqui na minha localidade não tem. Então, infelizmente, é fator impeditivo, nós não podemos fazer. Tem que ter a ART, a regra é essa, então nós não podemos fugir à regra. E lembrando, irmãos, que não somos nós da congregação que criamos a regra. Está lá na NR18, está lá na NR35, são leis que estabelecem isso aí, esses critérios. Não somos nós que criamos, certo? Então, se eu não tenho o EPI adequado, para subir em altura, eu tenho que ter cinto. Se eu não tenho cinto de segurança com duplo talabarte, eu não posso subir. A gente sabe que tem muita loja de EPI que vende ainda aquele cinto com talabarte simples.
Proibido, irmãos, proibido, extremamente proibido. Não existe utilizar subir em altura com talabarte simples. A menos que eu tenha lá um trava-quedas, né? E aí usando o trava-quedas na linha de vida, no trabalho vertical, eu posso trabalhar. Agora, aquele talabartezinho simples que o pessoal vende aí no mercado, nós não podemos, em hipótese alguma. Sempre que eu estou falando de talabarte, ele tem que ser duplo, certo? Outro item, falta de ponto de ancoragem, certo? Então, eu estou fazendo uma atividade onde há necessidade de ponto de ancoragem, não tem. Na minha congregação ainda não foi feito o projeto de linha de vida, ainda não tem os pontos de ancoragem instalados, eu não tenho outro local onde ancorar o andaime, infelizmente, condição impeditiva, eu não vou subir para fazer trabalho à altura. Porque imagina a situação de que adianta eu prender o cinto no andaime se o andaime não está ancorado em local nenhum. A hora que o andaime tombar, eu vou acabar tombando também. Então, não existe essa situação, certo? Não tem ponto de ancoragem, eu preciso deles, é condição impeditiva para realizar o trabalho à altura. Condições climáticas adversas. E aí eu vou chamar bastante atenção em relação a isso. Ó, tem ali citando vento forte, chuva, calor excessivo. Então, se eu estou fazendo trabalho à altura externo, ou seja, do lado de fora da congregação ou numa construção que não está coberta ainda, e está chovendo, não pode fazer trabalho à altura. Essa é a regra. Nós não podemos fazer trabalho à altura, a céu aberto, com chuva. Agora, estou dentro da congregação. Está chovendo lá fora. Eu posso fazer trabalho à altura? Posso. Qual que é o problema? A chuva é lá fora, eu estou aqui dentro, não tem problema nenhum. Agora, estou a céu aberto? Não posso, certo? E aí eu tenho que olhar, vento também, certo? Condição climática adversa. Está ventando muito, né? A gente sabe que tem algumas regiões que ventam mais que outras. Também é fator impeditivo, certo? Existem outros fatores externos, né? Por exemplo, o ruído excessivo que impede a comunicação entre as partes, ou seja, estou fazendo trabalho à altura, mas tem uma máquina trabalhando aqui do meu lado que eu não consigo comunicar com o meu ajudante lá embaixo. Também é fator impeditivo para executar trabalho à altura, certo? Então tem uma série de situações. Tem um destaque importante ali, ó. Na dúvida, não faça o trabalho à altura e procure a administração. Se a administração local não possui o recurso para que o serviço seja executado com segurança, esta poderá recorrer a suporte de outra administração próxima, certo? Então, nós temos uma escala de a quem recorrer. Por mais que uma igreja seja aquela igrejinha pequenininha, lá no interior, lá no meio do mato, como a gente gosta de falar, se lá não tiver o recurso, a minha administração tem. Se na minha administração não tem, na regional tem. Se a regional não tem, nós vamos seguindo até chegar aqui no Belo Horizonte para os irmãos decidir o que vai ser feito. O que nós não queremos é que o irmão faça atividade de forma insegura e, infelizmente, venha acontecer um acidente, certo? Então, nós temos essa possibilidade aí. Estamos falando abertamente para os irmãos, para que os irmãos tenham esse conhecimento. Em algum lugar, nós vamos achar essa estrutura. O que nós não queremos fazer é a atividade da forma incorreta. Tem lá o Estatuto, artigo 34, o Patrimônio da Congregação Cristã do Brasil, em cada localidade, responde por suas obrigações. A Irmandade não responde, nem mesmo subsidiariamente pelas obrigações da entidade. Então lá fala no inciso primeiro, ó, o Ministério da Administração eles vão responder pelos excessos e também as omissões, né, que eles tiverem em relação a danos patrimoniais à congregação. Então, nós temos toda uma estrutura preparada para isso. Muitas vezes na minha administração pode não ter, mas tem uma regional ali perto, se essa regional não tiver, tem Belo Horizonte, se Belo Horizonte não tiver, São Paulo tem. Mas algum caminho nós vamos ter para que o irmão cumpra tenha à disposição os dispositivos para cumprir todas essas regras que nós colocamos aqui. Certo, irmãos? Então, passo a passo ali os itens de desaconselhamento, de fatores impeditivos, aqui, novamente, fatores ambientais que impedem a execução do trabalho à altura, para que os irmãos tenham em mente, ó, encontrei a situação, aqui eu não faço trabalho à altura. Está chovendo, tem risco de descarga atmosférica, que é a queda de raios, não vou fazer trabalho à altura, certo? Então, aqui nós encerramos esse nosso módulo 3 e vamos partir para o módulo 4, depois, obviamente, de fazermos o exercício referente a esse módulo, tá ok? Deus abençoe os irmãos.